Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, tá? Na aula de hoje a gente vai iniciar aí o conteúdo de geometria espacial, certo? É um conteúdo muito relevante, né? Principalmente no que se diz respeito às avaliações externas, Enem, aos vestibulares que vêm por aí, tá certo? Então a gente vai fazer uma abordagem pegando aí todos os tópicos, né? Uma introdução de os tópicos que falam sobre os sólidos geométricos. Consequentemente, depois a gente vai destrinchar e vai falar sobre cada um deles, tá ok? Então vamos ver aí, né, os sólidos geométricos, que nos diz o seguinte: ao procurar esta palavra, né, sólido, no dicionário, encontramos vários significados. Um deles é corpo não oco, ou seja, um corpo maciço. Por ser um corpo maciço, logicamente aqui vai envolver a ideia de volume, né? Por isso que quando se diz respeito a sólidos, a gente vai tratar tanto da parte superficial como vai tratar do volume. Em geometria, sólido é uma figura tridimensional, possui 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E aí eu trago para vocês aí um prisma, né? Onde apresenta aqui para a gente o comprimento do prisma, apresenta sua largura e apresenta sua altura, tá certo? Temos aqui um outro prisma, nesse caso um cubo. Qual a diferença? No caso do prisma, nós temos aí lados diferentes. No caso do cubo, nós temos todos os lados iguais. Há cerca de 5.000 anos, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medição de terras e de construção de edifícios e monumentos de grande porte, como as notáveis pirâmides. As medições agrícolas e os cálculos de edificação propiciaram o desenvolvimento de importantes conhecimentos de geometria. Essa parte da geometria, a geometria euclidiana, digamos assim, ela surge com a necessidade que as pessoas tinham de melhorar, da melhoria de suas construções, de suas habitações. Daí a necessidade desse desenvolvimento da geometria, principalmente aí no que se diz respeito às pirâmides, né? Na construção das pirâmides é onde se destaca, né, esse desenvolvimento da geometria. Hoje a geometria é conhecida como o ramo da matemática que estuda as figuras sob vários aspectos, tais como forma e medidas. A palavra geometria é composta de duas partes: geo, que vem de terra, e metria, que vem de medida. Então, o significado, né, é a medida da terra, é a medida das coisas naturais. Foi a partir desse princípio, né, como eu já falei, que a geometria ela vem e dá esse grande avanço e no que se diz respeito na tecnologia, logicamente, da época. Aí nós temos aqui as representações de alguns sólidos, né? Dentre eles nós temos aqui 3 corpos redondos, né? A esfera, o cilindro, o cone, e temos aqui um poliedro, que eu vou falar já já a diferença entre poliedro e corpo redondo. Temos aqui um cubo. A classificação dos sólidos geométricos. Podemos separar os sólidos geométricos em 2 grupos, como eu havia falado, os poliedros e os corpos redondos. Qual a diferença entre eles, né? Os poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por polígonos, ou seja, é todo sólido que suas faces, né, são planas. Todo corpo, todo sólido em que suas faces são planas, a gente vai chamar esse corpo de poliedro, certo? Temos aqui alguns exemplos de poliedro. Temos aqui o tetraedro, o cubo, o octaedro, dodecaedro, icosaedro e por aí vai, né? Nós temos aqui infinitos casos, infinitas possibilidades, mas lembrando que todos esses casos aqui são formados sempre por faces planas. Vamos destacar aqui agora os elementos, né,
de um poliedro. O que é que um poliedro apresenta? Primeiro, vale destacar, né, 3 pontos aqui. O primeiro é a face. Todos os poliedros são compostos por faces planas. Segundo ponto, né, é que o poliedro é composto por vários vértices. O que vem a ser os vértices, como a gente está destacando aqui, são os pontos, são os encontros dessas retas aqui, tá certo? Os encontros dessas retas nós chamamos de vértices. E essas retas, né, nós chamamos elas de arestas. Então são essas 3 particularidades que compõem aí os poliedros. Essa relação ela foi observada, né, por Euler. Nos seus estudos ele percebeu que existia aqui uma particularidade, uma relação entre faces, vértices e arestas, que aí posteriormente a gente viria a conhecer como relação de Euler. Ele percebeu que se a gente somar os vértices com as faces, isso vai ser igual a quantidade de arestas mais 2. Lembrando aqui, gente, vale aqui uma observação, vale destacar que se a gente quiser mudar a posição dessas incógnitas aqui e respeitar logicamente os sinais, a gente pode obter essa fórmula de maneira diferente, como por exemplo, eu posso aqui, deixa eu apagar aqui que eu acabei colocando sinal de mais. Ali não é sinal de mais, aqui vai ser um sinal de menos. Se a gente quiser fazer dessa maneira aqui a fórmula, vértices mais faces menos arestas igual a 2, a gente continua tendo a mesma fórmula, tá certo? Não deixa de ser a mesma fórmula, apenas a gente está fazendo aqui uma reorganização das incógnitas da constante 2, tá certo? Então vale aqui essa dica com relação a essa fórmula, que ela é conhecida como relação de Euler, tá ok? E os corpos redondos? Corpo redondo ou corpos redondos são sólidos geométricos cuja superfície apresenta pelo menos uma parte com formato ou com forma arredondada. Então todo corpo que tiver uma das suas partes arredondadas, a gente vai chamar esse corpo de corpo redondo. Temos como exemplo a esfera, o cilindro e o cone, tá certo? Então vale lembrar aqui, antes que eu já avance, vale lembrar que nós temos então 5 sólidos. São dois poliedros e 3 corpos redondos. Quem são os poliedros? Os prismas e as pirâmides. Quem são os corpos redondos? Cilindro, cone e esfera. São esses 5 que nós iremos abordar de maneira separada hoje, vendo essa introdução, e logo mais a gente vai destacar os poliedros, a parte dos prismas, tá certo? Os poliedros convexos, né? Os principais, como eu havia falado, os prismas e as pirâmides. Os prismas apresentam faces laterais, né? São sempre paralelogramos, possuem pelo menos 2 faces paralelas e congruentes, ou seja, são semelhantes, chamadas de base. Ou seja, eu pego um prisma, se eu inverto a posição dele, ele continua tendo a mesma forma, a mesma representação. A mesma coisa com relação às pirâmides, só que vai haver uma diferença. No caso das pirâmides, nós temos uma única base. No caso dos prismas, nós temos 2 bases, tá certo? Então nós vamos agora para alguns exemplos de prismas. Nós temos aí prisma triangular, prisma pentagonal, prisma retangular, paralelepípedo ou prisma quadrangular. Temos aqui o cubo, né, que é o prisma quadrangular. Então nós vamos tendo vários tipos de prismas, cada um modificando de acordo com a base que ele possui, com a base que ele representa. Tá certo assim? Exemplos de pirâmides, vai ser a mesma coisa, uma pirâmide triangular, onde sua base é um triângulo, pirâmide pentagonal, onde sua base é um pentágono, pirâmide quadrangular, né, ou retangular, quando sua base é um quadrado, e por aí vai. E aí nós temos aqui algumas construções para que a gente consiga observar a diferença entre as bases
e suas faces laterais. Aqui nós temos 3 projeções de prismas. A primeira dá para perceber que a base é quadrada ou quadrangular, ou retangular. A segunda nós temos aqui uma base hexagonal. A terceira nós temos uma base triangular. E agora são traçados aí suas laterais, né? Percebemos aí que essas laterais, todas elas são retangulares, né? Todas são retângulos. E aí a gente vai percebendo algumas familiaridades, né, com isso, né? Faces retangulares, consequentemente aí a maneira de calcular vai ser um pouco parecida. O que vai mudar são as suas bases, tá certo? Vamos destacar principalmente, como eu já falei, nessa aula a partir de agora, vamos destacar falando sobre os prismas. É um sólido com bases paralelas, poligonais, iguais e paralelogramos como faces laterais. E aí nós temos a diferença entre eles aqui no sentido que o primeiro é um prisma reto e o segundo um prisma oblíquo. Eu acho que na imagem dá para a gente perceber qual é essa diferença. O primeiro, suas laterais elas são perpendiculares ao chão, à base. Ela forma um ângulo de 90 graus. E a segunda, ela não é paralelogramo, ela não é perpendicular. Ela não forma um ângulo de 90 graus. Aqui a gente vai ter um ângulo diferente do ângulo de 90 graus, tá certo? Aqui agora a gente vai destacar, né, quais são aqui os elementos, o que é que compõe um prisma. Eu estou trazendo aqui para a gente um prisma de base pentagonal, tá certo? Onde nesse prisma de base pentagonal nós temos as duas bases, né? Fica bem claro, eu acho que isso aqui para a gente. Nós temos a aresta da base, temos a aresta lateral, temos a face lateral. A face lateral não é igual à face da base. Pode até ser, né? Se a gente tiver um cubo, nós vamos ter todas as faces iguais, né? E nós vamos ter aí a altura também, né? Vale destacar a altura do prisma. Então esses são os elementos que compõem. Ele tem base, duas bases, tem aresta da base, aresta lateral, tem altura. E aí com isso a gente vai conseguir calcular e destacar algumas coisas. A gente vai começar a ver agora o primeiro tipo do prisma, que é o prisma de base triangular, tá certo? O prisma de base triangular seria o primeiro tipo, onde nós começamos destacando algumas coisas entre eles. Depois a gente vai ver o prisma retangular, o pentagonal, o hexagonal. Eu acho que com esses 4 dá para a gente ter uma boa ideia aí, né, dos tipos de prismas e como nós iríamos utilizar as fórmulas para trabalhar e fazer cálculo com eles, tá certo? Então vamos aí para o prisma triangular regular. Esse prisma triangular regular, ele também é chamado de quando, né, ele tem suas arestas, seus lados todos iguais, nós podemos chamar ele de tetraedro. Não é o caso desse aqui, porque você percebe que a altura dele é diferente do comprimento da base. Então nós temos, nesse caso, um prisma triangular regular. Como é que eu calcularia a área da base? Vamos destacar a área da base. Eu posso utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2, desde que nesse triângulo eu tenha base e tenha altura. Se todos os lados forem iguais, eu posso usar essa segunda fórmula aqui. Lembrando que essa segunda fórmula só é usada se todos os lados forem iguais. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Poderíamos usar essa terceira fórmula. Essa terceira fórmula, como é que eu iria usar ela? Quando os 3 lados do triângulo é diferente, eu utilizaria essa fórmula, onde essa letra P ela é o semiperímetro do triângulo, e para achar esse semiperímetro, eu somo os 3 lados e divido por 2, certo? E temos aí essa quarta fórmula, que nós podemos usar ela quando nós temos 2 lados e nós temos um ângulo entre esses 2 lados. Quando isso acontece, eu posso utilizar essa quarta fórmula aqui. Então, com isso, a gente fecha, né, 4 possibilidades de calcular a área da base de um triângulo. Tá ok? Como é que eu faço para calcular a área lateral
desse triângulo, desse prisma, né, de base triangular. Para calcular, eu destaco aqui que a lateral dele é um retângulo, logo tem base e tem altura. Então, vou usar a fórmula base vezes altura para descobrir a área lateral, né, de uma face lateral desse prisma. E aí nós temos agora a possibilidade de descobrir a área total, onde a área total vai ser justamente a soma entre as duas áreas da base, por isso que eu preciso multiplicar por 2. Eu preciso lembrar que esse prisma possui duas bases. E vou multiplicar por 3 a área lateral. Por que isso? Porque esse prisma possui 3 faces laterais, por isso que eu multiplico por 3. E para finalizarmos esse prisma, o volume, que vai ser a área da base, multiplicado pela sua altura. Fazendo isso, eu consigo descobrir a altura. Quero destacar aqui o seguinte: quando eu estou trabalhando com área, vamos supor que eu estivesse aqui utilizando a unidade de medida metro, tá certo? Deixa eu só destacar aqui para a gente não esquecer. Vamos supor que eu esteja utilizando a unidade de medida metro. Na área, esse metro vai ficar ao quadrado. No volume, esse metro vai ficar ao cubo. Por que essa diferença? Porque quando eu me refiro à área, toda vez que eu me refiro à área, eu trabalho com duas dimensões, comprimento e largura, ou base e altura, sempre são duas dimensões. Quando eu trabalho com volume, eu trabalho com 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Tá certo? Então essa é a diferença, por isso que devemos diferenciar. A área ao quadrado, volume ao cubo. Ok? Vamos agora para o prisma quadrangular. O prisma que sua base possui aí quatro lados. Lembrando que ele pode ser um quadrado, também pode ser um retângulo. Existe essa diferença. Então, para a gente poder calcular, né, a área da base desse prisma, nós vamos ter aqui uma relação entre área da base e área lateral. Por quê? Porque como as duas são quadrangulares, a gente pode falar sobre as duas de uma vez só. Só é multiplicar um lado pelo outro, logicamente, né? Obedecendo aqui, se eu estou calculando a área da base, eu levo em consideração apenas a base do prisma. Se eu estou calculando a área lateral, eu devo envolver a base e a altura do prisma, mas a fórmula que a gente vai utilizar é a mesma, base vezes altura, tá certo? Para descobrirmos a área total, a gente vai multiplicar por 2 a área da base, como a gente viu anteriormente no prisma triangular. E o que muda, né, vamos destacar aqui mais uma vez, o que muda é apenas esse número que aparece antes da área lateral. É ele a única coisa que vai mudar. Se é triangular é 3, se é quadrangular é 4, daqui a pouco a gente vai falar sobre o pentagonal é 5 e por aí vai. É o que vai mudar, tá certo? E o volume é igual para todos, área da base vezes a altura. Então a gente vai percebendo que as fórmulas elas vão se repetindo. É tudo mais uma questão de organização do que propriamente de quantitativo de fórmulas, né? O prisma pentagonal. Aí agora a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque para calcular a área da base, percebe que a base é um pentágono. Então o que é que a gente faz? Vê? A gente divide esse pentágono em 5 partes, onde esses triângulos que a gente tem aqui, eles possuem lados iguais. Então a gente destaca um triângulozinho desse aqui, apenas um, e calcula a área dele, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só é lembrarmos aí, né, quando a gente estuda geometria plana, ou no início aqui dos prismas, quando eu falei sobre calcular a área da base de um prisma triangular, se todos os lados forem iguais, a gente viu que a fórmula é essa aqui, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que eu estou multiplicando por 5? Porque percebe que aqui eu tenho 5 triângulos menores, logo eu devo multiplicar isso aqui por 5. Tá certo? Fazendo isso, a gente descobre a área da base. A área lateral é lembrar que a lateral aqui é um retângulo, portanto a gente vai fazer base vezes altura. A área total vai ser semelhante às que a gente já viu anteriormente, lembrando que muda é apenas esse número que aparece antes da área lateral aqui, que no caso é um 5.
E o volume, mais uma vez, igual para todos, área da base vezes a altura, tá certo? Percebe que vai se repetindo aqui, é como eu venho falando. O cuidado que eu preciso ter é sempre com essa área da base aqui, certo? E um destaquezinho que eu quero fazer é que nesse caso aqui, desse triângulo com 3 lados iguais, às vezes ele vai fornecer para a gente essa altura desse triângulozinho aqui em destaque. Essa altura nós vamos chamar isso aí aqui de apótema. Seria o apótema da base, porque eu tenho aqui 3 lados iguais. Esse apótema que eu estou colocando aqui com a letra H, é interessante que na hora de calcularmos, a gente utilize, por exemplo, uma letra A minúscula. Então, ao invés de a gente usar uma letra H, a gente pode usar uma letra A minúscula, até para diferenciar, né? Eu sei que H é a altura, mas como eu estou me referindo à base, e é um triângulo aqui que está envolvido na base desse prisma, coloca um A, coloca referente à apótema, eu acho que até fica mais fácil de você lembrar, né? Lembrar do que ele significa, tá certo? Para calcularmos esse apótema, a fórmula é L raiz de 3 sobre 2, tá certo? Utilizando essa fórmula aqui, a gente descobre aí o apótema da base, tá certo? Vamos para o último que eu falei para vocês que eu iria abordar, é o prisma hexagonal. Para a gente calcular aqui a base, a área da base do prisma hexagonal, parecido com o prisma pentagonal. Aqui eu tenho um hexágono, lembrando que quando eu tenho um hexágono, logicamente ele possui todos os lados iguais. Eu vou ter aqui 6 triângulos com lados iguais. Então é a mesma ideia que eu vinha explicando do pentágono. Para descobrir então a área de um hexágono, eu destaco um triângulo desse e novamente uso a fórmula do triângulo com 3 lados iguais, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Qual é a diferença? É que como eu estou querendo calcular a área do hexágono, eu devo multiplicar isso aqui por 6. No tópico anterior, eu multipliquei isso aqui por 5, tá certo? Área lateral, minha lateral é um retângulo, portanto é base vezes altura. Área total, as fórmulas são bem semelhantes, eu sempre multiplico a área da base por 2. O que muda é esse fator multiplicativo aqui da área lateral. Veja que agora eu vou usar um 6 aqui para a área lateral, tá certo? Volume vai ser igual para todos, área da base vezes a altura. Tá certo? Se a gente fosse continuar agora falando sobre heptágono, octógono e por aí vai, o que iria mudar seria esse número 6, que passaria a ser 7, 8, 9, a mesma coisa seria esse número aqui da área lateral, e o resto ficaria sendo a mesma coisa, então seria um processo repetitivo desnecessário, tá certo? Vamos agora pegar essa ideia e aplicar em um exemplo. Tá? Vou trazer aqui para vocês 2 exemplos para a gente ver como seria a aplicação das fórmulas, digamos assim. Nesse primeiro exemplo, vai nos dizer o seguinte: num prisma triangular regular, com a altura de 4 metros e a altura da base medindo 3 raiz de 3, vamos destacar aqui que essa altura da base, a gente pode chamar ela de quê? Essa altura da base, ela é o nosso apótema, né? Essa altura da base é o nosso apótema. Como ela é o nosso apótema, tá certo? Como ela é o nosso apótema, eu já tenho que me ligar que eu posso utilizar aquela fórmula, tá certo? Que nós vimos ali anteriormente, mas isso é se for necessário. O enunciado vai pedir o volume e a área total. Eu quero descobrir quem é o volume, quero descobrir quem é a área total. O enunciado não trouxe o desenho para a gente, o esquema. Precisa fazer? Não. Se você consegue fazer, ou se você consegue visualizar mentalmente, é interessante para facilitar a sua associação às informações que você tem. O que é que você já tem? Você tem a altura, que é 4 metros, e você tem, aí eu estou destacando aqui a base, está falando aqui que ele é um prisma triangular regular. Quando ele fala que é regular, quer dizer suas medidas são iguais.
Então, sua base é um triângulo equilátero, 3 lados iguais. Foi dado o apótema, que é essa altura da base. Está dizendo que vale 3 raiz de 3. Beleza. Como é que eu faço para descobrir o volume e como é que eu faço para descobrir a área total? Bom, uma coisa é fato. Tu precisa descobrir, tu precisa saber quanto vale os lados desse triângulo. Então, eu vou usar a fórmula do apótema, tá certo? Lembrando que esse H que eu estou usando aqui, referente à altura, se você quiser, coloca uma letra A para facilitar. Eu vou substituir, no lugar desse H, eu vou colocar aqui o 3 raiz de 3. E eu quero descobrir o valor dessa letra L aqui. Então, o que é que nós podemos aqui fazer? Nós podemos considerar que embaixo desse 3 raiz de 3 existe o número 1. E vamos fazer aqui meio pelos extremos. Fazendo meio pelos extremos, nós temos L raiz de 3 vezes 1, L raiz de 3. E 3 raiz de 3 vezes 2, o 2 só vai multiplicar o número que está fora, então vai ficar 6 raiz de 3, tá certo? Pego essa raiz de 3 que está multiplicando, passo ela dividindo, vai ficar 6 raiz de 3 dividido por raiz de 3. A gente pode aqui cortar essa raiz de 3 aqui, e aí automaticamente sobra para a gente o 6, né? 6 metros, tá certo? Descobrimos aqui o valor da lateral dessa base. A lateral vale 6. Posso agora descobrir a área da base, né? Utilizando a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que o enunciado está pedindo para a gente aqui descobrir o volume e está pedindo para descobrir a área total. Para descobrir a área total, eu preciso descobrir a área da base e a área lateral. Para descobrir o volume, eu também preciso descobrir a área da base. Então, vamos descobrir a área da base primeiro. Eu já sei quem é o lado aqui, ó. O lado é 6, então vai ficar 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 4 dá 9. Então, 9 raiz de 3 é justamente a medida da área da base, tá certo? Agora nós podemos descobrir a área lateral, para depois a gente descobrir a área total. A área lateral, minha lateral aqui é um retângulo, é um quadrado, é um retângulo, né? Por que um retângulo? Porque a base vale 6 e a altura vale 4. Então a área da base vai ficar 6 vezes 4, logo a área lateral corresponde a 24. 24 metros, tá certo? Isso aqui é a nossa área lateral. Podemos aqui achar a área total, é multiplicar por 2 a área da base, que a área da base é o raiz de 3, 9 raiz de 3, né? 9 raiz de 3 vezes 2 dá 18 raiz de 3. E podemos multiplicar por 3 a área lateral. Como a área lateral é 24, né? Tá aqui o 24. 24 vezes 3 dá 72. Como nós não podemos somar essa resposta que nós achamos aqui, o que nós poderíamos seria simplificar. Mas nas alternativas a gente não tem essa simplificação, então nós já achamos a área total, que é 18 raiz de 3 mais 72, que provavelmente aqui é a nossa letra D. Falta o volume. Então, a gente vai aqui pegar a fórmula do volume, né? Fórmula do volume é a área da base vezes a altura. A área da base a gente descobriu quando a gente utilizou a fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu coloquei aqui, eu repeti, não tinha necessidade, a gente poderia colocar o resultado, mas eu quis fazer dessa forma. Por quê? Porque como a altura, deixa eu marcar aqui para vocês, como a altura é 4 e ela está multiplicando, a gente já pode cortar direto aqui, ó. Sobrou 6 ao quadrado raiz de 3. 6 ao quadrado é justamente 36. Portanto, 36 raiz de 3 é a nossa resposta. Como alternativa correta, a gente tem ali a letra D. Tá certo? Vamos aí para a próxima questão. Eu falei para vocês, né? A gente ia destacar dois exemplos, né? O segundo exemplo diz aí, ó, na casa do Célio há uma piscina. E aí está falando que essa piscina ela é retangular. A piscina tem 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e sua profundidade é de 2 metros. Então percebe aqui que nós temos as 3 dimensões, comprimento, largura e essa profundidade, quando ele fala aqui, ela é a altura.
Então nós temos essas 3 informações. Se a capacidade do caminhão-pipa, que foi contratado para encher a piscina, é de 32 mil litros, determine a quantidade de vezes que o caminhão vai até a casa do Célio para encher totalmente essa piscina. Então nós queremos saber quantas viagens esse caminhão-pipa deve dar para encher totalmente essa piscina, tá certo? Então, de cara nós podemos descartar a letra A e podemos descartar a letra C. Por quê? Porque a gente quer saber quantas viagens o caminhão vai dar. Então, essa resposta não pode ser decimal. O caminhão tem que dar a viagem completa. Então, ou ele dá uma viagem, 2, 3. Não existe 3,2 viagens, 4,6 viagens. Então, A e C a gente já vai descartar, tá certo? Vamos aí só destacar o formato da piscina, que é um formato de um prisma retangular. Temos as suas dimensões. As dimensões correspondem aí a 8, 6 e 2. Então nós temos as dimensões aqui do prisma, né? Consequentemente, agora a gente consegue determinar o volume da piscina, que é só multiplicar suas 3 medidas. A partir do momento que a gente multiplica os três valores, né? As 3 informações que são comprimento, largura e altura, a gente consegue determinar o seu volume. Lembrando que esse A vezes B aqui é como se a gente estivesse calculando aqui a área da base. E essa letra C aqui é como se fosse a altura. Então não é que a fórmula está mudando, né? É apenas uma maneira diferente da gente calcular o volume de um prisma. Inclusive eu acredito que no ensino fundamental a gente aprende dessa maneira. Então a gente achou o volume da piscina, 96 metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque as unidades de medida aqui, ó, das dimensões da piscina estão em metros. Beleza. Mas por que agora eu coloquei 96 mil litros? Eu preciso lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Como equivale a 1000 litros? E o volume do caminhão-pipa, deixa eu procurar aqui, tá aqui, ó. Ele é 32 mil litros. Eu só consigo associar uma coisa à outra se as unidades de medida estiverem iguais. Então aqui no caso eu peguei 96 metros cúbicos e multipliquei por 1000, porque para converter de metros cúbicos para litro, a gente multiplica por 1000, tá certo? E de litro para metro cúbico, a gente divide por 1000. Aí eu tenho 96 mil litros, vou dividir pelos 32 mil litros do caminhão-pipa, seguindo a equação que eu montei aqui. Posso aqui cortar os zeros, consequentemente eu tenho 3 zeros embaixo, 3 zeros em cima, eu posso cortar. Fazendo isso eu tenho 96 dividido por 32, que resulta em 3. Logo, o caminhão-pipa precisa dar aí as 3 viagens, tá certo? A alternativa correta é a nossa letra B, tá bom? Então eu trago aqui para vocês a ficha 25, né? Um exercício com 6 questões, tá certo? Quero destacar aqui que aqui está errado, não é quinto, sexto e sétimo, é quarto, quinto e sexto, tá certo? Então um exercício aqui com 6 questões, tá? Para a gente poder trabalhar em cima dessas fórmulas que foram vistas, e na próxima aula a gente fala sobre a correção desse exercício, tá ok? Então espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço para todos e até mais.